Dia, com Joel Silva. De volta no meu rádio. Tô brincando, de volta no seu rádio. Tá no rádio da pessoa, né? Não é no rádio. Exato. De volta no rádio da pessoa. Sim, sim. Gente, quero mandar vou fazer diferente aqui, rapaz. Vou gravar aqui, né? Vou gravar aqui. Gente, não deixa ficar quieto, não, porque no rádio, quando fica quieto, vocês não sabem que a pessoa do outro lado, né? Exatamente. Ou aconteceu alguma coisa lá. Quero mandar um abraço aqui, né, pro João Carlos Silva, o maior jornalista sul-mato-grossense, está em Brasília, colunista de Diário do Poder, de Band News, de um monte de lugar. E hoje eu falei pra ele, né, o Eduardo Carmucho vai estar comigo lá. Ele falou assim: Eduardo Carmucho? Eduardinho? O pai dele foi dono da primeira loja de material de construção, né, aqui de Campo Grande. Olha, João, estamos aqui, ó. Grande prazer, João. Mandando aquele abraço pra você, hein? Legal. Beijo no coração. E que loja era essa, Eduardo? Era Eletro Alvorada. Foi na época que teve a grande revolução aqui, foi na época que resolveram padronizar os padrões de eletricidade. Nossa, ganhou dinheirinho mais ou menos, né, Alexandre? Aí meu pai viu uma grande oportunidade nessa época. Visionário. E montaram a loja de material elétrico. Falar a verdade pra você, viu, rapaz? As pessoas que chegaram, né, em Campo Grande com essa visão, né, de ver o quanto seria próspero, né? Meu pai chegou aqui em 1952. Sabe o que era Campo Grande nessa época? Devia ter umas ruas de barrenta e tudo mais. Tinha asfalto na 14 de julho entre Afonso Pena e Mato Grosso. Isso era Campo Grande quando ele chegou. Gente, nós começamos a falar aqui, nem falei que a gente ia bater um papo com o Eduardo. O Eduardo Carmucho, que é o nosso colunista, é mentor empresarial, né? O Zé Abner colocou ali coach. Ô, Zé Abner, você não sabe qual a diferença do coach pro mentor empresarial? Pelo amor de Deus. Ô, Eduardo, nós nunca falamos assim a fundo, mas conta pra gente o que faz um mentor empresarial. Ele basicamente descobre todos os tipos de oportunidades de receita que toda empresa tem e transforma isso em novos fluxos de receita para a empresa, criando novas oportunidades para o empresário ganhar dinheiro, usando o mesmo tempo, capital e trabalho que ele está usando atualmente. A gente pode dizer que aquele cara que está com aquela empresa que não dá certo, que está ali, ele não quer se desfazer dela, fica dando murro em ponta de faca, é melhor ele conversar primeiro com o mentor empresarial para ver a possibilidade? Com certeza, porque eu consigo identificar certas lacunas que existem em todas as empresas. Todas as empresas tem o que eu chamo de ativos ocultos. Isso eu estou falando de empresa, mas pode ser um profissional liberal, pode ser uma empresa, qualquer... O Alexandre quer perguntar o que é um ativo oculto. Ele acha que é uma pessoa escondida, não é isso? Não, ativos ocultos são oportunidades de receita que a maior parte das empresas não reconhece que tem à sua disposição. Então, a maior parte das empresas, a maneira como eles funcionam é mais ou menos da mesma maneira que todos os concorrentes dele funcionam. Então, por isso que eles têm resultados que eu chamo de marginais. Ele cresce 1 dígito, 2 dígitos ao ano, quando cresce. Por quê? Porque ele está fazendo mais ou menos seguindo a mesma coisa que o líder do segmento da atividade faz. Oi, Jason, você quer perguntar? Tudo bem? Tudo bem com você aí? Tudo bem. O senhor presta atenção, hein? Sim, claro. Tô prestando atenção. Então pergunta. Não, tô prestando atenção no oculto aí que ele acabou de falar. De falar, viu? Ô, Eduardo, com essa pandemia aí que tá faltando produto nas empresas, né? Ou seja, as empresas não estão conseguindo comprar, né? Não estão conseguindo comprar dos fornecedores, né? Quais são as outras opções para a empresa que as empresas têm para aumentar as receitas aí sem ter que depender exclusivamente desse produto que não estão vendendo? O que acontece via de regra geral é que a maior parte das empresas só focam na linha atual de produtos e serviços que ela está vendendo. Quando acontece uma pandemia como essa, que certos setores, foi um momento disruptivo. Certos setores estão faltando matéria-prima, estão faltando produtos nas lojas e tudo mais. E o empresário se sente como se fosse acuado, porque ele não consegue vender o produto dele. Encalhou o trem ali. Não é que encalhou, ele não tem produto para vender. Não chegou. Não chegou. Os fornecedores não estão entregando, está tendo um problema, está tendo um... Eu falei isso em... Os botecos estão com esse problema com a Heineken, né, pai? Eu falei isso se não me engano, foi em abril, quando eu dei uma entrevista, eu falei isso. Em tempos de crise, é um terreno fértil de oportunidades e possibilidades. E dito e feito, agora, 6, 7 meses depois, tem empresas que estão bombando, nunca venderam tanto quanto venderam agora. Está com falta de produtos. Por quê? A indústria parou lá atrás e leva um certo tempo até essa engrenagem voltar a funcionar e colocar isso em atividade. Aonde a gente chega, o pessoal está falando, não tem matéria-prima, está faltando. Está faltando. Então, o que acontece? Isso porque o empresário só foca na linha de produtos dele que ele tem para vender. Só que tem um outro ponto fundamental que a maior parte dos empresários não perceberam, que o negócio principal dele é gerar um cliente. E o cliente dele, além do cliente específico de produtos e serviços, é cliente para muitos outros produtos e serviços adicionais e complementares que provavelmente essa empresa não está dando.
Então, quando eu entro nas empresas, eu procuro maximizar tudo isso. Eu olho, por exemplo, os clientes que já compraram tudo que poderiam comprar com daquele produto ou serviço e que outros produtos adicionais e complementares que eu posso adicionar para esse cliente para ele comprar. Então você cria novas fontes de receita usando os ativos que a empresa já tem. Isso independe da linha atual de produtos dele. As duas empresas já têm mais de 30 anos de existência, são grandes empresas e tudo mais. Uma conhece, entre aspas, a outra, mas nunca pensou de uma usar os ativos da outra empresa. E através disso, desse canal que eu estou costurando entre as duas empresas, eu estou levando de uma empresa para outra cerca de 3 mil clientes para uma outra empresa. Então, são N possibilidades que toda empresa tem, só que a maneira como a empresa trabalha não é muito diferente da maneira como o concorrente dele trabalha. Então, o modelo de negócio dele é o mesmo, a estratégia de venda dele é o mesmo. E o que acontece? Com isso, ele tem resultados marginais ou incrementais apenas nas suas vendas. Capital Meio-Dia mandando um abraço pro Célio Lara, falou que tá chovendo lá na... Hidroscap? Hidroscap. Tá caindo primeiro lá depois que chove em Campo Grande, e né? vem com tudo, né? Exatamente. Beijo pra Neia Nantes que tá ouvindo a gente. O Célio Lara falou que lá tá chovendo. Grande Célio Lara. Bacana. Olha o que o João Carlos falou aqui de nós, quer ver, o Eduardo? Ele falou assim, são dois ícones do mundo moderno, líderes do segmento que atuam. O João até pra elogiar, ele dá uma... Abraço, João. Abraço ainda pro Luiz Nogueira. Falou, Joel, eu estudei no Dom Bosco com Marcelo Carmucci, né? O irmão do Eduardo. Depois trabalhei com ele numa campanha em 90. O Luiz Nogueira também estudou com gente pra encrenca, hein, Luiz? Pelo amor de Deus. Ele pegou a turma boa, né? Onde que foi que ele falou? No Dom Bosco. Rapaz, mas como a galera estudou no Dom Bosco? Muita gente, né, Jó? Estudou no Dom Bosco. O senhor também, né? Sim, eu também estudei no Dom Bosco. E eu no Lúcia Martins Coelho. Eu também. Que bacana. Você também estudou no Lúcia ou no Dom Bosco? Dom Bosco. Vocês são tudo, né? Criado com vó. Ô, Jesus, o senhor tem uma pergunta aí? A gente tava batendo papo aí, o Breno aqui e... Nossa! Exatamente. O que saiu dessa conversa? Meu Deus do céu. O que vem? Se prepare, Eduardo. A gente queria saber salvar assim, ó. essa empresa... O grande diferencial que as empresas têm para se sobressaírem e até para ultrapassarem por milhas, né, de distância os seus muitos concorrentes. É uma questão que, digamos, me apavora quando o negócio. Porque o que acontece? O grande diferencial, a grande diferença que vai fazer uma empresa ter resultados medíocres e resultados realmente extraordinários é o seu marketing. Nunca, jamais corte o seu investimento em marketing. Porque o que acontece quando tem uma crise, uma das primeiras coisas que o empresário faz é cortar as atividades de marketing dele. E o marketing é pegar a mesma atividade e produzir resultados que serão 3, 4, 5, 10 vezes superior ao que você está tendo atualmente dentro da sua empresa. Então o marketing é o elemento fundamental que qualquer empresa deve usar em qualquer momento. Porque marketing, as pessoas acham que marketing é só apenas colocar um anúncio na mídia. Marketing é muito mais do que isso, é como você leva o seu produto, o seu serviço para o seu mercado. E como é que você atende melhor e superior, de uma maneira muito mais eficiente, o seu cliente do que o seu concorrente. Isso é marketing. Capital Meio-Dia 50 no rádio agora. Mandar um beijo pra Gabi Couto. Ele falou, já foi abastecer lá no posto Shell Bonato, lá na 3 Barras, tá ligado no último volume. Abraço e pro pessoal do posto Shell, né, 3 Barras, né, o posto Bonato. Grande abraço pra vocês aí. De vez em quando eu ia mais por ali antes, né, mas aí dependendo do horário, ali naquela rotatória. Isso que o Carmucho falou aí, Joel, é um ditado já bem antigo, muito velho, que diz, né, a propaganda é a alma do negócio. Então jamais a pessoa tem que deixar de investir em marketing e mídia, né? A Coca-Cola, por exemplo. Aí eu pergunto, o Alexandre tem uma pergunta pra fazer aqui, Eduardo, mas eu digo só um comentário. Você tem que dizer corroborar. Pra corroborar com isso daí. A Coca-Cola, por exemplo, não para de fazer propaganda. Precisa. As grandes empresas não param, porque eles sabem o efeito que o marketing dá. Exato. Porque o marketing é muito mais do que um anúncio. O marketing, na realidade, eu falei isso na última vez que eu estive aqui, na semana passada. Eu falei isso. O marketing, a tua mensagem é capaz de ser transmitida para dezenas, centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso tem um efeito extraordinário. Basta que você analise alguns aspectos fundamentais dentro da sua mensagem para que você 3, 4, 5 vezes superiores ao que você está tendo agora. Mas você tem que trabalhar o seu marketing. Você não pode abandonar o seu marketing. É fundamental que você tenha estratégia de marketing específica dentro da sua empresa, principalmente para você dominar e superar seus concorrentes. Os seus muitos concorrentes. Então você ouvinte...
empresário que está ouvindo o Capital Meio Dia, guarde isso com carinho, viu? Pense bem nisso aí que o Carmucho acabou de falar. Doutor Alexandre Rezende. Doutor, eu tive... Obrigado pelo doutor. Vocês param com esse negócio de médico aí, que só tá eu e o Geiso aqui, que saímos do Lúcia Martins Coelho, né? Não, ele é do Dom Bosco. Ô, Geiso, eu quero ver a sua carteirinha do Dom Bosco. Não estudei lá não. Ah, bom. Não. Vocês estão aonde? Vixe, só escolas... Expulso de uma, da outra. Passei várias. Mandar um beijo pra Gabi Couto, que estudou no Auxiliadora, né? Olha Colégio de Moças. Né, diz aí o Alexandre Rezende Dom Bosco, Colégio de Rapazes. Vocês são tudo fino, hein? Com PH ainda. Diz aí, Alexandre. Durante o período que eu tive no PROCON Estadual de Mato Grosso do Sul, a gente percebia que os maiores problemas do comerciante, tanto do pequeno quanto do grande, empresários e tudo, estava relacionado à qualidade do atendimento. Então, eu vi assim, que se ele tivesse um atendimento eficiente e principalmente aquele que consegue trabalhar o pós-venda quando surge algum tipo de problema, ele se destaca, ele acaba saindo na frente, né? Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, afinal de contas, né? Então, existe dentro da sua consultoria, existe algum treinamento, alguma parte do seu projeto que trabalha a melhoria do atendimento? 100%. Porque o que acontece é o seguinte, uma das principais dinâmicas que eu trabalho com o empresário é demonstrar como ele deve tratar as pessoas que compram com a empresa como clientes e não como consumidores. A maior parte das empresas, quando eles olham, eles falam, mas cliente e consumidor é tudo a mesma coisa. Não, é totalmente diferente. Se você olhar dentro do dicionário, consumidor é aquele que compra um bem ou um produto para consumir. Este é um consumidor. Olha a palavra cliente, é aquele que está sobre a guarda, sobre a proteção, sobre os cuidados de alguém. Então, quando você trata as pessoas que compram com você como clientes, você nunca vai deixar ele, A, comprar menos do que ele precisa, nem B, mais do que ele precisa. Você vai oferecer a melhor solução possível e imaginável para que ele possa resolver os problemas dele. Nem que para isso, mais do que veio previamente comprar. Um dos conceitos que eu aplico em todas as empresas, praticamente, que eu trabalho, é o conceito de fazer uma venda consultiva. É uma diferença enorme entre você ser um mero proprietário de empresa e ser um consultor de venda. Quando você é um consultor de venda, você tem o maior carinho, o maior apreço pelo seu cliente. Porque quem que manda numa empresa não é o proprietário da empresa, não é o empresário. Quem comanda uma empresa chama-se cliente. Ele, com o poder de compra dele, diz se você está certo ou se você está errado. Então, você tem que tratar essa pessoa maravilhosa que compra com você. Eu costumo dizer que você tem que literalmente amar o seu cliente. Por quê? É uma questão de reciprocidade. Se você amar o seu cliente, e quando eu digo amar o seu cliente, é oferecer o menor nível possível de serviço para esse cliente. Que começa desde o seu cliente interno, que toda empresa tem 3 níveis de clientes. Tem o teu fornecedor, tem tua equipe interna e tem o cliente que compra o produto ou serviço. Se você tratar esses 3 níveis com uma excelência extraordinária, não tem porquê, ele vai retribuir, vai querer comprar mais e mais e mais com você. Fideliza, né? Com certeza. Porque existe um conceito que eu falo sempre. 7 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões de pessoas fazem exatamente a mesma pergunta. E a pergunta é bem simples. O que eu ganho com isso? Qual a vantagem que eu tenho de comprar com a empresa A em vez da empresa B? Ora, se eu sei que todo cliente, 7 bilhões de pessoas vão fazer essa pergunta, por que eu não ofereço muito mais vantagem e benefícios do que meu concorrente está fazendo? Com isso eu posso superar meus concorrentes por milhas de distância. Ô Eduardo Carmucho, nós temos que ir embora, mas você vai ter que resumir uma pergunta que eu não posso te perguntar aqui. Né? Porque o pessoal me perguntou, falou assim, mas o Eduardo falou assim, que as empresas não estão vendendo um produto, nem serviço. Né? Então estão vendendo o quê? Então, a maior parte das empresas... Vou fazer uma pergunta antes de responder isso. Quando eu estou vendendo uma furadeira, o que eu estou vendendo realmente? Uai, o objeto para furar a parede, furar... Jamais. Não? Não. Esse é o grande problema, que a maior parte dos empresários acha que estão vendendo um produto ou um serviço. Ninguém vende produtos, ninguém vende serviços. Todo mundo vende uma vantagem, vende um resultado final, vende uma proteção melhor, vende algo que é muito maior do que o produto. O produto ou o serviço é só um meio como ele vai atingir tal objetivo. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da furadeira, na realidade o que eu estou vendendo é uma melhor maneira de fazer um furo na parede. Isso que eu estou vendendo. E quando você pensa nesse aspecto mais global,
do produto ou do serviço que você está vendendo, você pode adicionar outros produtos ou serviços complementares para satisfazerem melhor o seu cliente. Com isso, você aumenta a venda média de quanto você está fazendo para esse cliente. Você pode adicionar outros produtos e serviços complementares. Quando eu estou vendendo o carro, por exemplo, eu não estou vendendo o carro, estou vendendo o status, eu estou vendendo uma maneira mais confortável de ir de um ponto A ao ponto B, estou vendendo a inveja da vizinha de me ver andar com um carro novo. É isso que eu estou vendendo. Estou vendendo uma emoção qualquer. O Jason Thomas gostou ali, porque... né? O Jason Thomas e o seu i30 da Hyundai. A melhor inveja da vizinha. Exatamente. A melhor tecnologia do mundo. Isso, João. Eduardo Carmucho, você chega lá, fica tranquilo. Chego, né? Mas nem que... Eduardo Carmucho, nosso mentor... Eu peguei nosso agora, né? Chique falar nosso. Nosso mentor empresarial. Obrigado pela sua participação. Prazer estar sempre aqui Sexta com tem você. mais. Opa. E começou a chegar pergunta.